Oi, gente! Hoje a nossa entrevista é para lá de especial. Eu conheço ela há muitos anos, sou fã, admiro como mulher, como empreendedora, e ela tem um carinho especial pela nossa cidade, pela nossa terra, e é por isso que hoje existe a Ana Terra, da Ana Cláudia Campos Soares, conhecida como Ana Terra. Tá bom, amiga? Tudo bem, e você? Tudo. Ana, como surgiu a Ana Terra? Pois é, há 35 anos surgiu a Ana Terra. Então, surgiu do sonho de uma farmacêutica, né, que sou eu. Fazendo faculdade ainda? Na faculdade ainda. No primeiro ano, eu já, numa aula, não sei o que eu perguntei para a professora, eu falei, mas quer dizer que eu vou poder preparar os medicamentos, poder preparar... Eu falei assim, meu remedinho da lente, né, da lente de contato, que naquela época era caríssimo. Ela falou, você vai poder preparar os medicamentos, se você tiver uma farmácia que prepare medicamentos. Aí no primeiro ano eu já pensei, vou ter uma farmácia que prepara medicamentos. E aí surgiu a farmácia de manipulação. Isso, aí eu formei, trabalhei um ano numa farmácia de manipulação e depois... voltei para Paraíso, né? Meus pais moravam aqui e em 1991 a gente inaugurou a farmácia Ana Terra. Agora, a farmácia não começou grande assim, né, Ana? Como foi o começo? Teve dificuldades? Muitas dificuldades, né? No começo era eu e minha mãe só. Então, ela me Dona ajudava. Cremilde. Isso, Dona Cremilde. Que é uma incentivadora, empreendedora também, sempre... costurou, à frente ao tempo, né? Ela sempre tinha alguma coisa, costurava, vendia alguma coisa, vendia joia, vendia umas roupas. Então ela tem esse espírito empreendedor também, inspirador. E nós começamos, aí logo eu vi a necessidade de atender as prescrições todas, que eu atendia só os medicamentos que eram para ser preparados. Eu falei, então já que eu tenho a farmácia, sou farmacêutica, eu vou querer atender. Por que não? Por que não ter junto uma drogaria, né, que dispensa medicamentos industrializados. E aí nós abrimos uma drogaria junto com a manipulação, e aí veio uma filial, né, e hoje nós somos 2 drogarias e uma farmácia com manipulação. E quando você vê essa realidade hoje, esse sonho que se tornou uma realidade, quando você olha para trás, qual o seu sentimento? Eu sinto um sentimento assim de gratidão, sabe? De ter conseguido, né? De ter sido firme no meu propósito, de querer ter um estabelecimento de saúde, né? Foi bastante trabalhoso, né? Difícil, né? Foi muito trabalhoso, né? Eu não tinha muitos recursos, meus pais me ajudaram no começo. Então, e no Brasil essa questão de financiamento, né? Mais a questão de financiamento burocrática, e os valores são assim um pouco exagerados, né? Então foi muito trabalhoso, mas a gente conseguiu e tem conseguido, né? Então são 35 anos já. Sucesso, 35 anos, mais do que consolidado, né? É um negócio que deu certo. E a gente vê hoje que no Brasil, infelizmente, muitas coisas não duram 5, 10 anos, imagina 35 anos. Tem uma receita? Olha, o que eu penso, né? Eu como empreendedora, né, eu gosto de empreender sim. Eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Então, hoje as pessoas falam, solucionar uma dor, né? Então, sempre o meu olhar foi para isso. O que eu posso fazer para melhorar, para atender melhor o cliente, né? O que seria bom, né? E também que seja lucrativo, né? Então, um exemplo, né? A gente tem estacionamento nas 3 farmácias. Por quê? Para facilitar a vida do cliente, né? Para receber bem. Isso. Né? Porque as pessoas hoje, elas estão correndo muito, né? A gente quer, se não tem vaga, não dá para parar. Isso. Tendo uma vaga, você já sente bem recebida ali, né? Isso. Na chegada. E assim, o nosso tempo é caro, né?
O tempo Muito. é muito caro. Então, pensava assim, a última drogaria que a gente inaugurou, o que era o pensamento? Resolver as questões das pessoas em que ela precisasse de saúde, em saúde, né? Então, ela vai precisar do medicamento, ela vai precisar da farmácia popular, ela vai precisar da perfumaria e além agora, se ela precisa fora de hora, de uma conveniência, né? Precisa de um congelado. E como isso já me salvou e salva muitas pessoas, né? Então, no domingo à noite. No domingo, num dia de semana à noite, que você chega em casa, você lembra, fala, meu Deus, o que eu vou fazer para os meus filhos hoje? Isso mesmo. Então, assim, sempre pensando em dar utilidade, né? E as pessoas, né, acharem bom, gostarem, né? Então, enxergar isso que está faltando, né? O que pode acrescentar, essa é a minha visão de negócio. Você acha que ter uma empatia, se colocar no lugar do outro, o que ele gostaria? Isso. Eu sempre falo isso, né? Inclusive para os colaboradores, quando eles pensam, né, no atendimento, né? Como é que eu faço? Eu falo, faça como você gostaria de ser tratado. Quando vem um idoso, né? Se fosse minha avó, se fosse minha mãe, como que eu gostaria que fosse para ela, né? Então, eu sempre penso, se colocar no lugar do outro é, assim, uma dica, né? Uma estratégia que dá certo. Dá certo. Como a gente falou, Ana Cláudia, há 35 anos existe essa farmácia, nem tudo são flores. Teve algum momento que, por mais que você tivesse certeza que as coisas estavam andando, que você pensou em desistir? Ah, já teve. Assim, os momentos, assim, as crises, né, financeiras, mas assim, sempre lá no fundo, a gente acreditava, né, eu sempre falo assim, não, eu vou trabalhar e vai dar certo. Né? E vai dar certo. Vai dar certo, é isso que eu gosto, né, eu tenho isso como propósito, atender bem as pessoas, então, mas assim, às vezes passava umas noites sem dormir. Ah, normal. Mas aí uma melatonina ajudava, resolvia. Não é tão recente, né? Mas ajuda sim, realmente. Ana Cláudia, nós estamos falando aqui de um ponto muito importante. Hoje as pessoas estão dormindo muito mal, a ansiedade está tomando conta, o nosso pensamento cada vez mais acelerado. Parece que à noite, então, as coisas crescem, o problema fica maior. E aqui na farmácia você sente isso? Muito, né? Tanto na manipulação quanto nas drogarias, né? A procura para medicamento para ansiedade é enorme, né? Então a gente vende muito medicamento para isso. A gente faz quilos de medicamentos na manipulação, né? Mas assim, além dos medicamentos industrializados, dos químicos, né? Existem alguns naturais que ajudam, né? E assim, sempre que eu faço uma indicação, que eu atendo um cliente, eu procuro colocar que não é só o medicamento que vai ajudar, né? O remédio, ele não vai resolver tudo. O remédio resolve uma parte. Mas tem vários fatores que a pessoa tem que ver. Ela precisa se alimentar bem, ela precisa fazer uma atividade física, nem que for uma caminhada, né? Então, sempre orientar para que a pessoa tenha saúde. Né? Você faz a sua parte, mas ela tem que fazer a dela, né? Isso, porque eu tô falando, o remédio vai ajudar sim, precisa tomar pelo tempo que o médico passou, na hora que ele passou, precisa ser correto com essa rotina e precisa também se ajudar. Ana, a gente vê que as pessoas ainda têm um certo tabu, um certo preconceito com remédios, principalmente quando a gente fala de depressão, de ansiedade. Por que isso? É porque as pessoas pensam assim, mas eu não sou louca,
né? Eu não sou louco, por que que eu vou no psiquiatra? Eu não vou no psiquiatra, não sou louco, né? Então, mas não é assim, né? Um medicamento para ansiedade, depressão, né? A doença do século, né? Doença do século. Para ajudar você a se estabilizar e conseguir resolver as suas questões com mais tranquilidade. Porque não adianta você ficar acelerado, não dorme, que aí... Pifa. Realmente aí pifa. Fica doido mesmo, né? Não, e assim, às vezes o coração também não aguenta. Não aguenta. Né? Então, quando precisar, faz o tratamento correto, usa direitinho, né? Eu sempre falo assim, se Deus pôs no mundo o farmacêutico, pôs o remédio, é porque tem utilidade. Tem, né? e não é pouca. O problema é que às vezes as pessoas têm a mania, né, de se medicar. Agora, ainda mais com essa IA, né, acha que joga ali na inteligência artificial e que aí não precisa de mais nada. Verdade. E esses são os grandes problemas, né? Isso. Ainda bem que vários trazem um vídeo para eu ver. Aí eu vejo o vídeo. Será que eu posso tomar esse remédio? Aí a gente orienta. Então, ótimo, né? Tudo bem. Automedicar não. Mas vai na farmácia, pede para falar com o farmacêutico, ele estudou, ele sabe sobre o medicamento. Ele vai orientar, não precisa fazer por conta própria, né? Tem essa possibilidade, né? Então, vai na farmácia. Usa o farmacêutico, ele está lá para isso, para dar orientação sobre medicamentos, sobre o uso correto de medicamentos. Então, usa o farmacêutico. Hoje, qual é a maior procura dos seus clientes? Tem muita. É uma demanda grande, né? Remédio para dor, muito, né? As canetas, né, nas drogarias. Sim. Então, foi um boom, uma né? febre que ela é polêmica, mas a verdade é que ela ajuda muitas pessoas, né? Eu falo que foi uma grande evolução, foi né? Uma descoberta assim, enorme. Inclusive, eu falo que isso aí vai até interferir nas bariátricas, porque sim, eu sou uma bariátrica. Então, você tem eu sofri com a obesidade por anos. E se na minha época existisse a caneta, de repente eu não precisaria fazer um método tão agressivo. É uma coisa mais drástica, né, que eu falo. Porque o efeito dela é rápido, né? É rápido. Então, mas tem que ter acompanhamento médico, é claro. Tem a dieta, tem a atividade física, não adianta assim, não tem esse milagre ainda. Mas ajuda. Então, são muitos tipos de medicamentos, sabe? A gente observa que as pessoas estão bem doentes. Mas teve uma coisa interessante, que depois da pandemia, as pessoas têm se preocupado mais com a saúde. Então, elas pedem algum suplemento, né, uma vitamina, alguma coisa para melhorar. Uma creatina, para melhorar a resistência. Até a gente fez uma creatina na forma de bala. Olha! Porque as pessoas têm essa dificuldade, né? Vai lá, o pó tem que dissolver, não dissolve direito, fica areento. Aí a gente fez um caramelo de creatina, que é fácil de tomar, não tem açúcar, e tem 1,5 gramas de creatina, então pronto, 2 caramelos por dia, mata a vontade de comer doce e ainda tem tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Bom, e para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, eu queria, Ana, que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, para as empreendedoras do nosso Brasil. Olha, a minha mensagem é que elas acreditem no sonho, né? Vai atrás, porque a gente consegue. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, né? A gente acredita, então o universo conspira a favor e a gente consegue. Então acredite, vai atrás, não pense porque se você é mulher, eu sou mais frágil. Não, isso é bobagem. Não tem nada de fragilidade. Mulher consegue. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai no banco, vai lá, pede o financiamento se você precisar e acredita porque tudo dá certo.
A vontade tem que ser maior que o medo. Isso não precisa ter medo, né? Tinha um padre que eu gostava muito e ele falava assim, medo de nada. Medo de nada. Eu gosto dessa frase, medo de nada. Então é só acreditar. Obrigada. Obrigada.